Olá pessoal do oitavo, tudo bem? Na nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre o HIV, a AIDS, né? Como primeira IST de todas que a gente vai aprender nesse momento das nossas aulas, tá? Então, dando continuidade a infecções sexualmente transmissíveis, a gente vai falar um pouco hoje sobre 3 infecções super importantes também, tá? A primeira é a sífilis, segunda é a herpes e por terceiro a gente vai falar sobre a gonorreia, tá? Então vamos começar falando um pouco sobre a sífilis. Pessoal, a gente começa a falar sobre a sífilis e um dado importante é que ela vem em segundo lugar, tá? Então depois da AIDS ela é a que mais acomete a população. Então por isso tem que ter muita atenção a essa IST também, porque ela é super disseminada. A sífilis, diferente do HIV, ela vai ser transmitida por uma bactéria, tá? Depois eu vou mandar um vídeo para vocês bem curtinho, dizendo algumas principais características entre vírus e bactéria. Às vezes você pode se confundir, tá? Algumas ISTs são causadas por vírus e outras por bactérias. No caso da sífilis, é uma bactéria, tá? E o nome dela tá ali, ó, Treponema pallidum. Esse é o nome da bactéria que vai causar essa infecção. A sífilis, ela passa, tá? Todo o processo infeccioso passa por algumas fases. E são essas fases aqui, primária, secundária, latente e terciária. O que significa isso? Significa que a bactéria ela vai se manifestar de formas diferentes de acordo com a fase da infecção, tá bom? A infecção nas fases primária e secundária vai ser mais fácil a transmissão. Então a transmissão para outras pessoas da sífilis ela ocorre muito mais comumente quando o portador vai transmitir quando ele está ou na fase primária ou na fase secundária. Isso é muito importante saber. Quando está na fase latente e terciária, não significa que não transmita, tá? Mas eu quero dizer que nas duas fases primeiras dessa infecção é muito mais comum que ocorra a transmissão. O que ocorre na fase primária, secundária e por aí vai? Na fase primária, ela vai apresentar, pessoal, características exclusivas, tá? Então a sífilis, nesse caso aqui, ela vai causar feridas que não causam tanta dor. Então a pessoa quando recebe, né, quando pega essa doença, vamos dizer assim, no modo mais popular, quando pega essa doença, ela vai apresentar feridas que não causam muita dor e não causam muito incômodo, tudo bem? E aí o que acontece? Essa ferida, com o tempo, ela vai passar. E aí a pessoa pensa assim, tive alguma coisa, mas eu já estou bem. Mas na verdade, essa bactéria continua no corpo do paciente. E aí, passado algumas semanas, essa pessoa vai para a segunda fase, que é a fase secundária. Tá? Na fase secundária, essas feridas, elas começam a ficar um pouco mais incômodas. As pessoas começam a sentir dor, tá? Começam a sentir principalmente dor na articulação, dor muscular. E aí fica o quê? Um portador sintomático, com sintomas, tá bom? E aí o que acontece? Aí a gente vai entrar na fase latente. Como o próprio nome diz, tudo que é latente é aquilo que fica incubado no corpo de um paciente sem ter nenhuma manifestação, tá? Então a terceira fase aqui, que é a fase latente, ela continua com essa bactéria, mas latente. Como se essa bactéria estivesse ali, mas estivesse dormindo, tá? E aí, o que é importante aqui, nesse caso, é o quê? Que as fases que vão passando com o tempo, elas vão permitindo o quê? Que a pessoa se ligue e busque logo o tratamento, tá? Porque quanto mais tarde deixa o tratamento para começar, pior fica a situação. Tanto é que a última fase, que a gente chama de terciária, é uma fase que já começa a ser mais prejudicial, ser mais perigosa a saúde desse paciente com sífilis, tá? Então, na fase terciária é a fase mais difícil, é a fase em que as pessoas se sentem mais acometidas pela doença
e pode acometer aqui nesse caso o sistema cardiovascular e o sistema nervoso da pessoa, podendo levar à morte. Tá? Então, quanto antes começar o tratamento, melhor para não chegar a esse final trágico, tá bom? Como que se transmite? Como toda relação sexual, como toda infecção sexual, através da relação, transfusão de sangue, que é um percentual baixo, como eu já expliquei para vocês lá no HIV, porque toda vez que uma pessoa doa sangue, esse sangue vai ser testado e também pode ser passada da mãe para o seu bebê, tá? Quando passa da mãe para o bebê, a gente fala que é uma sífilis congênita. Aí eu coloquei aqui gestacional, porque é mais fácil de você entender, de gestação, mas o nome correto é uma sífilis congênita, tá? E aí, a pessoa, a mãe, no caso, que acha que tem essa doença ou que sabe que teve uma relação com um companheiro com sífilis, o que ela deve fazer nesse caso? Ela deve fazer um pré-natal, que são aqueles exames que toda mulher grávida faz para saber se está tudo bem. E nesse pré-natal existe um exame específico para sífilis. Nesse exame específico ela vai saber se contraiu ou não, vai saber se o seu filho pode ter essa infecção, tá? E como toda IST, isso aqui pode ser tratado como é uma bactéria por antibióticos, tá? E o Sistema Único de Saúde, que é o sistema público, né, de saúde do nosso país, ele é capaz e é ele que vai ajudar essa mãe, essa mulher a se tratar. Vai distribuir os remédios, vai cuidar dessa mãe e vai ver as possibilidades desse bebê contrair ou não a sífilis, tá bom? Então isso aqui foi um pouquinho sobre a sífilis. Vamos falar agora sobre a outra doença, outra infecção, que é a herpes. A herpes é muito conhecida também, né? As pessoas falam herpes, herpes, herpes. A herpes, gente, é uma infecção viral. Então aqui no caso o que passa não é uma bactéria, sim um vírus, assim como o HIV, tá? A herpes é uma infecção viral e esse vírus ele pode ser de diferentes tipos. Os mais comuns são aqueles que vão atacar e vão se multiplicar na região labial e da face, então aí se chama herpes labial. E tem um outro tipo de vírus que vai atacar a genitália, tá? Então vai ser a herpes genital. O que mais que a gente pode falar sobre a herpes? A herpes, ela também vai causar um aparecimento de feridas, essas feridas em formas de bolhas. Essas bolhas vão ter uma parede avermelhada e um pouquinho dura, tá? Então, feridas características da herpes. Se for a herpes labial, aparece nos lábios e na região do rosto, queixo, né, bochechas. Se for a herpes genital, aparece na genitália, tanto masculina e feminina, tá? Ela vai ser uma doença de fácil transmissão, mas o que acontece aqui, como eu sempre venho falando aqui, quanto antes esse tratamento ser iniciado, melhor, tá? Mas a gente diz aqui que o tratamento, quando a pessoa com herpes está em fase de tratamento, ela também consegue diminuir o risco de transmissão comparado a uma pessoa que não se trata. A pessoa que não se trata transmite muito mais fácil do que a pessoa que se trata, tá? Então, no caso da herpes, que é uma infecção viral, os medicamentos, os retrovirais que são os indicados, tá bom? Esse vírus, ele pode permanecer latente, como eu disse. Essa palavra latente significa que está no corpo, está no organismo do paciente, mas estar adormecido. O que significa isso, estar adormecido? A herpes é uma doença que vai depender muito do sistema imunológico da pessoa. Quando a pessoa está com o sistema imunológico mais comprometido, tá? Está praticamente com o seu sistema imune fraco, tá? Essa herpes ela tem uma possibilidade maior de aparecer ou de voltar a aparecer, já que é uma doença latente.
tá? O vírus está dormindo, está lá quietinho. Se eu tenho um organismo fraco, o meu sistema imunológico comprometido, esse vírus ele pode novamente aparecer e aí demonstrar toda essa sua capacidade, tá? E pode sim passar, né, ter essa transmissão mais frequente, tá bom? É uma doença também que demonstra um risco muito forte às gestantes, então as mulheres, como eu já venho falando sempre, grávidas, precisam fazer testes, tá? E precisam ter uma noção do perigo que podem passar aos seus filhos. Vamos para a terceira infecção dessa aula. Vamos falar agora um pouco sobre gonorreia, tá? Então falamos de sífilis, falamos de herpes e agora vamos falar de gonorreia. A gonorreia é uma IST, que vai ser causada, transmitida por bactéria. Então é a Neisseria gonorreia, que é essa bactéria que vai acometer principalmente homens, tá? Isso não significa que não acometa mulheres, mas os homens, praticamente 70% da população que pega, né, que se contamina com essa IST são os homens. Afeta os órgãos genitais, como toda IST. Casos assintomáticos podem sim transmitir, então é uma preocupação muito grande quando existe essa parte de assintomático ou de latente, porque as pessoas podem pensar que já estou bem, mas na verdade podem sim transmitir, tá? Então, como eu já falo sempre, mãe e bebê, esse é um risco muito grande de transmissão para os filhos, né, no caso, mas como acomete mais homens, isso aqui é importante sim, mas não tanto quanto uma doença que acometa igualmente homens e mulheres, tá legal? E o tratamento, logicamente, por ser uma bactéria, é feito à base de antibióticos, tá? Então a gente deu um panorama geral sobre 3 ISTs também que são importantes depois da infecção pelo HIV, que a gente aprendeu sobre a AIDS, tá legal? Então, pessoal, a gente ainda tem algumas ISTs pela frente, mas vamos devagar, porque é muita informação, tá? Então, eu quero que hoje vocês aprendam sobre essas 3, estudem, e aí qualquer dúvida vocês me perguntem, tá legal? Então, a gente fica por aqui e nas próximas aulas a gente continua a falar de outras infecções, tá legal? Então é isso, então até o próximo vídeo. Gente, tchau, tchau!